É muito interessante o que a gente vai falar um pouquinho agora sobre ele. Deixa eu até me ajeitar aqui. Seu Lisca Florenzi. Lisca doido, o doidão, né? Que a gente falou até aqui em um vídeo, acho que 2, 3 dias atrás. Mas vocês não viram ele falando. Agora ele falando em uma entrevista no podcast Charla, né? Podcast, estava lá no Rio Grande do Sul, convidaram o Lisca doido. E o Lisca doido, por sua vez, deu entrevista. É óbvio que cada um tem suas críticas, cada um tem seu ponto de ver, de ponto de vista em cima do trabalho dele, do que aconteceu no esporte, do que ele fez com o esporte e etc. Isso eu não sou ninguém para dizer para vocês o que é que vocês têm que ou não pensar. Cada um pensa no que quer, tá? Eu não vou influenciar ninguém, colocar nada na cabeça de ninguém, cada um sabe muito bem. Depois de 7 anos, ninguém é mais, né? Todo mundo sabe o que quer, se ali é preto, se ali é branco. Ou depois de 18 anos, aí assim assume totalmente seus atos, que eu acho que até menos que isso já era pra assumir, tá? Porque tem gente que faz muita coisa, que é, não, porque eu sou de menor, vem pra cá, vem, abestalhado. Depois de 18, aí sim, mas antes de 18 faz tanta, ai meu Deus do céu, logo no mundo de hoje, né? Pois é, mas no caso do Lisca, gente, a gente sabe muito bem que pegou muito mal para a carreira do técnico, né? Chegou no esporte muito, assim, com respaldo do torcedor. Assim, eu particularmente, em tantos anos aqui, eu nunca vi um técnico chegar com tamanha aprovação do torcedor do esporte como o Lisca doido chegou aqui. Nunca vi. Eu particularmente, com 19 anos de vida, nunca vi, tá? Mas aconteceu o que ninguém esperava. Eu acho que até mesmo nem o Lisca, tá? Ele explicou e ele vai explicar, mas antes dele explicar tudo num videozinho até bem, né, com uma explicação bem massa, bem redondinha do Lisca, eu quero chamar a atenção para uma coisa. O cara quando sabe que errou, o cara quando sabe que pisou na bola, o cara sabe que fez uma escolha errada para sua vida, para sua carreira como profissional e também pessoal, né, porque assim, é inadmissível não levar para a vida. É inadmissível e é quase impossível isso não virar uma coisa e um costume seu. Algumas pessoas podem dizer, ah, meu Deus, se eu contratar vai acontecer isso de novo. Aconteceu lá no esporte, pô, por que não vai acontecer agora? Enfim, mas olha essa frase, né, e essa partinha antes da gente ver o grande vídeo dele explicando tudo, como aconteceu. Mas olha isso, o que ele fala, pra mim, é que ele tá detectado, caiu a ficha e hoje ele diz, pô, há um ano atrás eu fiz uma merda da bexiga, hein? Olha o que o Lisca doido falou. Baiano. Te anunciando. Me anunciando, ó, agora ele veio pro nosso lado, foi muito legal, cara. Caraca. E a recepção que eu tive da torcida do esporte foi sensacional, dos jogadores, da diretoria, de todo mundo. Por isso que eu digo que foi um erro. Porque tu tem que valorizar os caras que querem que tu esteja lá. E o esporte queria muito que eu estivesse lá, e eu também queria muito estar lá. Agora aconteceu essa situação toda. Aprendizado. Que saiu do controle mesmo. Sim. Na verdade, saiu do controle e foi um grande aprendizado. Mas foi duro. É, com certeza. E aí, assim... Pois é. Tá aí pra vocês. Tá vendo o que ele disse? A gente tem que ficar onde as pessoas querem que a gente fique. E o esporte e o torcedor, né? Quem lembra, cara, teve matéria do Globo Esporte com aquela senhorinha, né, que vai com a filha para os jogos do esporte, sempre tá lá também, abraçando o Lisca, pedindo camisa, o torcedor rubro-negro, ele sobe no alambrado, né? Na primeira vitória dele na Ilha do Retiro contra o Londrina, ele sobe no alambrado ali da frontal, da jovem, balança, né? E depois diz, demorei 10 anos para vir aqui, 10 anos, mas eu cheguei. Pois é, uma frase dessa, obviamente, cai como meme para um técnico, para um profissional que quer se prezar. É óbvio que o Santos é muito gigante, muito maior que o Sport, e isso sem sombra de dúvidas. Só que tem que ver como é que estava o Santos. E o Santos estava de mal a pior. Ficou na primeira divisão? Ficou. Mas não foi por causa do Lisca. Ficou porque, infelizmente, não caiu. Ou, felizmente, não caiu. Ficou pela sua força, pelos jogadores que se uniram nos últimos jogos ali, foi tal, acabou. Mas o Santos não estava organizadinho, redondinho, disputando algum título, não. O Lisca foi pra lá, como ele vai explicar pra vocês a partir de agora, quando a gente soltar aqui o vídeo dele explicando, e eu peço que vocês fiquem e realmente vejam agora o Lisca falar. Eu acho que pela primeira vez ele fala de uma forma tão redonda, né, e quase que se desculpando com o torcedor do esporte. Ele em nenhum momento, isso é uma coisa que eu acho certo e foi bacana ele falar. Em nenhum momento ele culpa o torcedor do esporte pelaquela reação, tá? Eu acho que, obviamente, o exagero foi ter jogado urina, ter jogado cerveja, copo, isso aí não se faz. É como eu digo, isso aí, na minha visão, é totalmente abominável. Não existe um negócio desse. Qualquer profissional, seja qual for a sua escolha, seja o que fizer ali na beira do campo, é um profissional, gente.
Nada justifica você partir para violência física. Mas xingamentos, infelizmente, eu estava na Ilha do Retiro naquele jogo. E nunca vamos esquecer de como o clima ficou hostil. Eu estava na frontal, não estava nas sociais. A frontal pegou fogo. As sociais, obviamente, que é a primeira a ficar daquele jeito. As cadeiras centrais, que não estavam com tanta gente assim também. Assim, o estádio todo, né? A torcida organizada do esporte continua a cantar. Mas o estádio, em uma 90%, ficou realmente pé da vida com essa escolha. Porque a matéria de um acerto com o Santos saiu com o jogo começando. E olha que no primeiro tempo, muita gente ficou na dúvida. Quando ele vai para o intervalo, ele volta, aí acaba o jogo. Começa, né, sem apoiar o esporte, que eu acho que tá errado, mas eu acho que o calor do momento do torcedor rubro-negro, a primeira impressão, ver um cara que já é técnico do Santos treinar teu time, quer dizer, o cara se sente traído, né? O Lisca jura de pé junto que não estava nada acertado, que ia conversar depois com a diretoria do esporte, para se o esporte quisesse renovar. Olha, isso aí é uma coisa que eu não sei se ia acontecer. Eu acredito aqui, não estava na mente do Lisca, não estava com ele lá, com o empresário quando ligou, com a família dele, mãe e filha, esposa e filha do Lisca, estava na Ilha do Retiro também, disse ele que se sentiram, ai meu Deus, não sei o quê. Mas cara, em nenhum momento de verdade eu vi filha ou a esposa dele ser agredida. Eu acredito que isso não ocorreu. O presidente do esporte, ele cita até hoje, é realmente muito bravo, né? Ficou muito magoado. O Lisca até fala que foi para casa do Yuri Romão, né? Conversou, sempre tratou ele bem, e não era o nome que o Yuri Romão queria trazer para o esporte, porque antes de trazer o Lisca, o esporte consulta quem? Anderson Moreira, que vai para o Bahia. Logo depois do Guto Ferreira ser demitido. Tá entendendo? Tá entendendo como é as coisinhas? Tá? O nome do Yuri Romão sempre foi Anderson Moreira. Tanto que na coletiva de apresentação do Anderson aqui, em novembro do ano passado, vocês lembram que o próprio Yuri Romão e o Anderson disse: olha, essa aqui é a terceira ou a quarta vez que a gente tenta. Graças a Deus a gente conseguiu. Porque o nome, tá? Sem sombra de dúvida, sem nenhuma consistência tão grande assim de reprovação dos diretores, do presidente, foi Anderson Moreira. Foi o nome aqui habitual. Quero trazer ele, vou trazer ele, eu quero, até que trouxe. E é por isso que o Yuri Romão gritou, né? Prepara pra bomba do técnico aí. Quando viu, Anderson Moreira, porque é um cara que ele sempre quis trazer. Enfim, gente. Tá agora pra vocês, a partir de agora, aqui no nosso canal, tudo o que vocês pretendem, precisam, queriam ou querem, e compartilhem, porque é muito interessante, tá? O que a gente vai ouvir a partir de agora, Lisca doido falando de todo o entreveiro, de tudo que aconteceu. Ele praticamente não tem culpa, mas ele diz, ó, não me arrependo porque eu tinha que fazer aquilo. Mas foi um erro gigante ter saído de um clube que eu tinha respaldo, carinho e muita proteção da torcida, que essa é, sem dúvidas nenhuma, o maior cliente de uma instituição e de um clube. Com vocês, Lisca Florenzi, no Charla Podcast, falando um pouquinho sobre esse caso do esporte. Já viram a parte? Agora vejam a parte completa dele falando um pouquinho sobre isso. Interessante, tá? Atenção. Eu saí, realmente. Mas qual treinador brasileiro não fez isso já? O Mancini já fez, o Dorival já fez, o Guto Ferreira já Ceará, fez. Flamengo. O Filipão acabou de fazer, o Castro fez. E a porrada, como é que foi? A diferença foi muito grande, Bruno. Foi muito grande. A diferença foi muito grande. Os caras não me perdoaram, me chamaram de mau caráter para baixo, e não era verdade. Tá? E eu, depois do jogo, o que eu ia fazer? Eu ia sentar com a diretoria do esporte, ia dizer, ó, acontecendo isso, eu tenho essa situação. De repente, a diretoria do esporte dizer, não, fica aqui, vamos prorrogar teu contrato, como fizeram com Carpini agora no Juventude. Ah, tá sendo cotado, tem alguma situação, então vamos renovar até... E aí, cara, como foi durante o jogo, a torcida do esporte se revoltou e eu não tiro a razão. Sim. E aí me xingaram, me jogaram milho, me jogaram tudo. E ficou uma situação meio inviável, porque, como é que, sabe? Não tinha mais como voltar. Eu perdia a possibilidade de decidir entre ir pro Santos e ficar pro esporte. Eu ia, porque eu tava muito bem. E aí o presidente do esporte ficou maluco, levou pro lado pessoal, hoje me xinga, fala, e aí é lado pessoal. Então, eu nunca vou fazer isso com ele. Respeito ele como presidente do esporte. Já pedi para ele algumas vezes para ter um pouquinho mais de respeito. Ele veio aqui. Ele me tratava assim como muito bem. Fui na casa dele. Se sentiu traído, vamos dizer. Ficou assim muito forte o negócio. E ele levou muito pro lado pessoal. Sim. Mas são coisas que acontecem. Agora
já está preocupado lá com as coisas do esporte. O esporte tem certeza que vai subir. Fiquei com muitos jogadores, assim, que eu fiquei assim, foi muito legal a relação com Sabino, Thierry, a dupla de zaga, o Ronaldo, primeiro ano. A aceitação do meu trabalho foi muito grande deles. Tá? Então, essa saída, assim, a minha imagem ela foi muito deteriorada. Muito, muito. E eu já vi vários treinadores fazer isso e não ter essa repercussão tão negativa. Então, vem muito pela questão do doido. Tá? Mas já passou, faz um ano, mais de um ano também, e eu aprendi. Tá? Eu já tinha acontecido várias vezes isso, sabe? De eu estar em outro clube bem e ter recebido proposta. E eu nunca tinha ido. Nunca. Foi a única vez. Vamos arriscar, porque é assim... E já te mandaram embora pra caramba. Já! Com 10 jogos, é assim. Tá? E existe um contrato, mas eu não achei legal. Aí eu vendo por mim mesmo. Depois que tudo passou... Agora, olhando de longe... Eu não repetiria. Tá? Porque tu tem que valorizar quem te quer, quem realmente... E a torcida... Como ficou toda essa imagem, a torcida do Santos eu já cheguei bem desgastado. Bem desgastado. Então, o primeiro jogo, esse contra o Fluminense na Vila, quando eu tô indo pro banco, já tem 4 caras do torcedor do Santos com umas notinhas de 100 me mostrando. Do próprio Santos. Isso é muito louco, né? Caraca. Porque o time que tá chegando, né? E, na verdade, eu paguei a multa, eu fiz questão de ir pro Santos, sabe? Eu investi pra Você queria trabalhar no Santos. Eu tava feliz de ir pra ali, mas o entorno não tava legal, sabe? Eles não tinham uma aceitação legal com o meu trabalho, e eu respeito demais. O torcedor é o carro-chefe, é o principal cliente do clube, e essa foi a razão que eu procurei o Rueda e pedi demissão com 8 jogos. Aí saiu que o Lisca foi demitido, o pessoal lá 3 meses dando a mesma notícia, e eu deixei. Deixa eu dar a notícia errada, deixa. Aí até cruzei com os caras, com o Bruno e com o Iago, que são o pessoal lá, são jornalistas, falei para eles, mas eles continuam até hoje, né? Até hoje. Lisca foi demitido. Lisca foi demitido. Um site, que é o UOL, fez a história certa. O outro deu a história errada. Mas os meninos parecem que ficaram bravos comigo. Sabe? Uma coisa meio... Eu não tenho nada contra eles. Pelo contrário, são uns baita de um profissional. Fazem um monte de reportagem.